Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Olá, Célio Turino, seja muito bem-vindo a esse redemoinho nosso do meio-dia. Célio Turino está estreando aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. Ele, nascido e criado na Vila Industrial em Campinas, atua há mais de 40 anos junto a movimentos sociais e culturais. Começou na luta popular com o movimento contra a carestia no final dos anos 1970 e também no movimento estudantil secundarista universitário, no Comitê Brasileiro pela Anistia, no movimento em defesa da Amazônia e na campanha das Diretas Já. Ingressou no PCdoB na clandestinidade, sendo responsável pelo jornal Tribuna da Luta Operária, na região de Campinas. Por conta da sua atuação política e social em oposição à ditadura militar, foi preso diversas vezes. Em 84, ingressa no Partido dos Trabalhadores, sendo suplente de vereador a partir de 1988. Nesse período, também manteve intensa atuação sindical junto à CUT, sendo fundador do primeiro Sindicato de Servidores Públicos do Brasil, em 1988. Em 1994, volta ao PCdoB, permanecendo até 2011. Foi fundador e porta-voz da Rede Sustentabilidade no estado de São Paulo, mas se retirou do partido por discordar dos rumos tomados e participou da semeadura da Raiz, movimento cidadanista, um partido-movimento inspirado em experiências de democracia direta e participativa, e nos princípios do bem viver, Ubuntu e ecossocialismo, mas as sementes ainda não brotaram, quem sabe um dia. Em 2016, filia-se ao PSOL. Foi secretário municipal de Cultura de Campinas, de 1990 a 1992, diretor do Departamento de Programas de Lazer na Secretaria de Esportes, na gestão de Marta Suplicy, e secretário... Peraí que eu estou lendo aqui, calma. E secretário na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura de 2004 e 2010, período em que criou o programa Cultura Viva, política do Ministério da Cultura, que marca uma mudança de paradigma na elaboração de políticas públicas para a cultura no Brasil. O programa Cultura Viva viabilizou a criação de mais de 3.500 pontos de cultura, espalhado em 1.100 municípios do Brasil, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas e criando 30 mil postos de trabalho. Hoje, esse programa está presente em 17 países. Por conta desse trabalho, em 2015, o Papa Francisco convidou para fazer a conferência de abertura do Congresso no Escolas Occurrentes no Vaticano, programa criado pelo Papa Francisco para a difusão da cultura no ensino. Desde então, Turino desenvolve uma série de ações em conjunto com o Papa Francisco e o programa Escolas com Economia de Francisco e Clara e o Pacto Educativo Global. Nessa parceria, criou com amigos o Instituto Casa Comum, que oferece uma série de cursos e podcasts sobre cultura brasileira e universal que podem ser acessados pelo site, a gente vai colocar aqui no link, né? institutocasacomum.org. É autor de diversos livros e ensaios publicados no Brasil e no exterior, e o seu livro mais recente é Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, da editora do Sesc. E agora é vice-colunista do Tutameia. Pois é. Muito bem-vindo, muito bom você estar aqui conosco. O que você nos fala sobre o mundo da cultura nesse momento? Pois é, na próxima já acrescenta colunista do Tutameia no currículo. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, de vocês. Eu acompanho, né, o Tutameia muitas vezes e também a colunista anterior, que é uma pessoa queridíssima, que é a Regina Galdino, né, que inclusive fez o convite para que eu a substituísse agora, então para mim é uma honra. A Regina eu conheci há
recentemente, na época da construção da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, né? E tenho por ela o maior carinho, o maior respeito como artista, né? Diretora de teatro, também como ativista da cultura, uma pessoa muito dedicada. Eu admirei as posturas de busca ativa que ela fez nesse processo, sempre querendo compartilhar e trocar experiências e ajudar os outros, né? Aliás, é algo muito importante. Por isso mesmo, vindo de quem veio o convite, eu tinha que aceitar aqui, né? Também, como vocês viram, eu sou meio de redemoinho, né? Já circulei aí, inclusive partidariamente, né? Mas sempre no mesmo campo, né? E assim seguirei. Eu gosto de me colocar como... E quando perguntam quem sou eu, né? Eu me apresento assim mesmo, como brasileiro, né? Mas com o pé lá na Vila Industrial, em Campinas. Mas brasileiro, eu gosto de perder sotaque, eu sou radical, gosto de ir na raiz dos problemas, sou utópico, acho que a utopia e os sonhos são fundamentais para que a gente se coloque em movimento, mesmo que não alcance as ideias no futuro. Sou comunista, eu defendo o bem comum, e esse é o sentido do ser comunista. E sou inquieto. Então, às vezes peço paciência aí para vocês. As pessoas olham para mim, acho que sou calmo, mas eu sou inquieto, tento encontrar caminhos e procurá-los, e enfim, e assim sigo a vida, né? O que eu poderia dizer para esse momento de estreia, né? Vendo a fala anterior da Regina Galdino, em que ela faz uma análise sobre a ópera Café, do Mário de Andrade, né, do libreto do Mário de Andrade, que foi recentemente apresentada no Teatro Municipal. Eu estive na ópera, né, assistindo, né, aliás, eu assino a ópera, a temporada de ópera e concertos lá do Municipal. Também foi uma grata surpresa, uma grata satisfação. Aliás, quem diria que a ideia da revolução colocada a partir da arte, da cultura, ela veio pela ópera, né? E lá no Teatro Municipal, um espaço aparentemente inusitado. Mas o Teatro Municipal de São Paulo também foi berço de uma série de revoluções que ocorreram no Brasil, haja vista a Semana de Arte Moderna, no sentido de definir marcos, né? De definir caminhos, né? E, mais uma vez, pela pena do Mário de Andrade. Sou um admirador aí do Mário de Andrade, estudioso também, né? Tem um livro de minha autoria, que vai sair nova edição agora, que é o Na Trilha de Macunaíma, que eu escrevi há uns 20 anos, e que é um dos grandes pensadores do Brasil, né? O Mário tentou inventar uma identidade brasileira em toda a sua obra. Essa foi a grande busca dele, né? E mostrar e oferecer para o nosso povo, de uma forma muito generosa e aberta, esse sentido da identidade brasileira, desse ser em formação, em construção. E aí, com a Ópera Café, ele tenta também inventar e criar uma revolução no Brasil, né? Que nasce a partir da crise do café e com a expulsão de camponeses, né? Das fazendas de café, aquele período da queima do café, a quebra da Bolsa de Nova York, tudo mais. Isso a Regina já falou na edição passada, né? E esse povo vai para a cidade, para uma cidade imaginária também, não é exatamente São Paulo, é uma cidade imaginária, como Porto também, é um porto parado, imaginário, né? E lá esse povo se revolta, se rebela e constrói uma revolução, né? Também é uma invenção. O Brasil é um país que ainda não... que a ideia de revolução ela está presente entre nós desde o final do século XVIII, mas ela ainda não aconteceu, né? A gente não teve a ousadia de experimentar uma mudança de regime de uma forma mais profunda, né? Então, a experimentamos na ópera. Foi uma satisfação muito grande.
queria, para finalizar sobre isso, sobre a obra Café, ler, inclusive, um trecho que está na obra, do Mário de Andrade, que é de 1943, está no final da ópera também, e que é um chamado para esse momento, né? Nenhum artista pode, nem que queira, não participar. Ou você, não conformisticamente, se inclui na coletividade, ou conformisticamente se vende à chefia. Então, decida que caminho tomar. Se o partido da vida, se o partido ou se o partido dos chefes. E não se iluda. Num desses, você há de estar. Esse é um chamado belíssimo e que eu diria que serve muito para os tempos atuais, né? De que lado nós estaremos? E, mais especificamente, chamado povo da cultura e das artes, de que lado se colocará, né? Os artistas e quem trabalha com cultura tem um papel fundamental em todas as sociedades, né? Que é o primeiro da eternização dos imaginários, né? Quem eternizou o imaginário na Idade da Pedra? As pessoas, as mulheres ali que pintaram e desenharam as pedras. Aliás, foram as mulheres que fizeram as pinturas rupestres, né? Porque os homens saíam para caçar, elas que ficavam mais próximas da casa, né? Mas a gente não se atenta muito a isso, né? Então, desde então, é assim, é a eternização de um momento que se dá pela arte. Mas há também o sentido da transcendência, que é aquilo que o Mário de Andrade aponta na ópera O Café, que é o de pensar futuros, inventar caminhos, né? Ter a ousadia de transpor um determinado estado de coisas, né? Quando da construção da Lei de Emergência Cultural, da Lei de Aldir Blanc, que eu acabei participando aí do processo, né, de casa, né? Foi uma mobilização feita toda por meio virtual, né, que nós fizemos. Pela primeira vez eu aprendi a usar Zoom, a falar nesses mecanismos assim de computador. Eu gosto de ficar um pouco mais quieto às vezes, mas aí houve dias que foram 14 horas de reunião, saía do Acre, ia para o Amapá, do Amapá para o Rio Grande do Sul, tudo dentro de casa, né? E assim todas as outras demais 40 mil pessoas que participaram da mobilização pela Lei Aldir Blanc, né? No que resultou na Lei Aldir Blanc. Nós, no início, definíamos a lei como Lei de Emergência Cultural, que é o nome Aldir Blanc foi logo na véspera da votação, que o Aldir Blanc tinha falecido naquela semana, e aí a Jandira Fegali, a relatora do projeto, pensou justamente em homenageá-lo, né, por conta disso, com a lei, né? Mas nós chamávamos a Lei de Emergência Cultural. E todas as vezes que eu era convidado a falar, eu queria chamar a atenção para o duplo sentido da emergência cultural. De um lado, o povo das artes, da cultura, pensa muito no premente, naquilo que foi interrompido, na necessidade de pagar as contas, e, sem dúvida alguma, todos precisam pagar as suas contas, têm despesas, precisam do pão, né? Como também na Ópera Café, tem muito a fome de pão, né? Mas há muitas outras fomes, né, colocadas, e então isso é fundamental, não dá para desvalorizar ou colocar de lado a necessidade da emergência no sentido da premência. Mas, por outro lado, há também que considerar que a emergência tem o sentido do emergir, do vir a ser, do construir aquilo que nós queremos para frente, né? Teria sido uma oportunidade, eu diria que ela escapou um pouco, esse sentido do vir a ser, com a Lei de Emergência Cultural. Claro que houve criações belíssimas, mas é necessário dar um sentido mais aprofundado para isso. E, quem sabe, agora, por essa grata surpresa com a Ópera Café, né, lá pelo Teatro Municipal de São Paulo,
eles apresentaram uma obra extremamente ousada, do ponto de vista artístico, estético, social, inclusive com vários movimentos participando, coletivo de cultura do MST, uma série de questões aí que não vou entrar aqui no detalhe, né, que a Regina já colocou. E quem sabe não seja um belo exemplo para outros criadores e criadoras do Brasil. Né? O país está precisando disso, ele está precisando de quem consiga, com sensibilidade, compreender esse momento, compreender a alma brasileira, mergulhar nessa alma brasileira e dar um sentido de futuro e de um emergir. E, para finalizar, eu queria falar um pouco, eu tenho acompanhado, né, na última década, eu fiquei muito circulando aí pela América Latina, que os pontos de cultura eles estão hoje em muitos países, né? 17. Às vezes aumenta um pouquinho, acho que já está um pouco mais, até na Indonésia tem ponto de cultura. E tive lá alguns anos e às vezes recebo notícia do que eles estão fazendo por lá também. Mas nesse período, muita gente próxima tem acompanhado a Constituinte do Chile. A Constituinte do Chile, ela vai ser um grande alento, não só para o povo do Chile, mas como para toda a América Latina. Ela é resultado, sobretudo, de uma capacidade de contestação, de um emergir do povo muito significativa. Claro que o Chile vem de um período neoliberal muito intenso de 3, 4 décadas, então também não vamos imaginar que as coisas acontecem de um dia para o outro. Mas desde a década passada, sobretudo a partir de 2019, houve uma série de manifestações que resultaram numa mudança de comportamento, né? E nesse final de semana, eu queria ler para vocês, e aí eu encerro, foram aprovados os artigos de meio ambiente, e eles têm toda a relação com a cultura. Vou ler aqui, tá inclusive eu mandei para o Rodolfo, o borrador, todo o estágio atual da Constituinte do Chile. É bom até se tu também puder distribuir para os ouvintes, né? Mas vamos lá, o artigo 24, por exemplo, ele diz o seguinte: ficarão excluídos de toda atividade mineira os glaciais, as áreas protegidas, as que por razões de proteção hidrográfica estabeleça a lei e as demais que ela declare. Estou traduzindo meio aqui na hora, né? Olha aqui, os glaciais estão para o Chile, assim como a floresta amazônica, como fonte de água, como fonte de vida, né? E aí tá na Constituição a proibição disso, né? E hoje aqui o que nós discutimos e o que acontece de fato, a tomada das terras indígenas pelo garimpo, empesteando territórios inteiros. Eu já tive um tempo com os Yanomami, né? Hoje em Roraima não se come peixe, porque estão todos com peixe ali pescado em Roraima, porque estão todos contaminados por mercúrio, só para as pessoas terem uma ideia da desgraceira que está se promovendo aqui em nosso país. E aí, do lado, com o Chile, a Constituição ela vai no outro sentido. Outro artigo, artigo 18, o Estado garante o direito das campesinas, dos camponeses e das camponesas e dos povos originários ao livre intercâmbio das sementes tradicionais. Aqui nós estamos tomados por sementes patenteadas, Monsanto, Syngenta, né, que elas têm até um gene, que é o Terminator, que impede a autorreprodução de sementes, tornando todos os agricultores escravos desses donos de sementes, né? Lá o que se discute são as sementes tradicionais, que é a fonte da vida, são as sementes livres, assim como seria o software livre para o mundo do conhecimento. Outro dia a gente pode falar sobre software. E aqui mais 2 artigos, inclusive com a votação, né? O artigo 5º, o Estado deverá promover e proteger a gestão comunitária da água potável e do saneamento, especialmente em áreas e territórios rurais extremos, em conformidade com a lei, né? Só para vocês terem uma ideia, esse artigo foi aprovado por 113 constituintes a favor, apenas 12 contra
e 19 abstenções. Também, na sequência, o artigo 9 o mar territorial e as praias são bens comuns naturais inapropriáveis, né? Eles não poderão ser vendidos, não poderão, são inalienáveis, na verdade, a palavra correta é inalienáveis, né? Também uma grande conquista, uma votação também bastante consagradora, 109 a favor, 5 contra e 31 abstenções. O que isso tem a ver com cultura, né? Porque eu estava falando aqui de meio ambiente, mas tem tudo, porque no pensamento ocidental, e que nos marcou aí por muito tempo, a gente ficou com a ideia de que cultura é o oposto da natureza, de que a natureza e a cultura é tudo que dá sentido, né? É o vir a ser, é a interpretação, é o simbólico. E a natureza, ela existe por ela mesma, né? Essa é uma visão eurocêntrica que ela já está superada. E ela está superada não por algum pensamento acadêmico, de vanguarda, extremamente atual, não, pelas práticas ancestrais, sobretudo dos povos ameríndios, mas não só aqui no continente americano, em todos os continentes há povos vinculados à natureza e que fazem essa conexão. Aliás, eles nunca estiveram desconectados da relação entre natureza e cultura. Nós somos o que o ambiente define que nós somos. A nossa capacidade de interpretação do mundo, a nossa capacidade de superar a realidade, ela é fruto do ambiente em que nós vivemos. E talvez eu diria que o Brasil, vivendo nesse momento assim de tão desfloreamento, né? Eu vejo tanta gente com depressão, com ansiedade, tanta gente triste, né? A gente se matando em violências e inconsequências, né? Numa vida extremamente vulgar, é resultado daquilo que nós deixamos que o ambiente fizesse sobre nós. Então, é necessário que a gente retome essa nossa, né, conexão com o ambiente, essa nossa conexão com a vida, a nossa conexão com os sonhos e com as possibilidades de inventar, inclusive, a revolução, tal qual Mário de Andrade fez com o libreto O Café, e que foi tão bem encenado, lamento que foram apenas 5 restas, mas tão bem encenado, tão divinamente encenado, no Teatro Municipal de São Paulo, e que isso seja um exemplo também para outras criadoras e outros criadores a inventar bastante, a ousar, e a voltar a falar a palavra revolução, mas a revolução nesse sentido da revolução da natureza, porque a natureza é pura revolução constante, contínua, uma metáfora que, na verdade, é uma mistura de revolução com metamorfose, e que quando a gente compreender o sentido dessa palavra, aí sim a gente vai recuperar o sentido da nossa própria humanidade e da nossa relação com a comunidade da vida nesse planeta. Muito legal. Muito legal, Sérgio. É sempre bom lembrar essas palavras, né? Revolução tá sempre presente na gente, né? Na vida da gente. Então, a gente ouviu aqui o historiador Célio Turino, agitador da cultura, nosso novo videocolunista, participando do programa Redemoinho. O programa Redemoinho a gente transmite, o Tutameia transmite aqui de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A partir dessa segunda-feira, então, Célio Turino passa a ser o nosso videocolunista na área de cultura, ele volta na próxima segunda. Amanhã, o nosso assunto em pauta são os movimentos populares. Quem estará conosco é a Kelly Mafor, da direção nacional do MST. A gente agradece muito aqui a participação do Célio Turino, de todo mundo que esteve aqui com a gente, que vai ficar conosco pela internet afora, e damos agora uma boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.